Olá, que bom ver você de novo. Que bom que você está nos vendo outra vez. Uma coisa que sempre mexe com a vida de todos nós é o sistema tributário brasileiro. E pode ter certeza que ele mexe profundamente nos nossos sonhos. E é sobre isso que a gente vai falar. No sistema tributário brasileiro, o imposto de renda que está vencendo agora, o prazo para fazer a declaração, essa reforma que está vindo, já entrou em vigor alguma coisa dela, né? Pelo menos as normativas que vão fazer o caminho para a aplicação dessa reforma tributária que já entra em vigor para valer o ano que vem. É uma opção de coisa. A situação econômica do Brasil, a situação fiscal do Brasil. Assuntos que a gente vai conversar neste episódio do Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio, para minha satisfação, o consultor, conselheiro contábil e tributário, especialista em direito tributário, Cássius Pimenta. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sou eu quem agradeço, assim, todos que nos assistem, nos escutam, e vamos conversar um pouco aí sobre esse sistema tributário e nada simples, né, que nós temos hoje aqui no Brasil. O Brasil é isso, né? Se ele pode fazer simples, por que não complicar? Inclusive com a própria reforma tributária, né, que era para ser simples, já começou com muitas questões difíceis. Ela começou fazendo já exceções, né? Exatamente. É um negócio assim, parece que vamos fazer exceção. Estão tirando o que está hoje em vigor porque ela tem muita exceção. Mas já estão fazendo uma reforma que demorou 20 anos, já cheia de exceções. Exatamente. Não vai ser bom não, né? Ou ninguém sabe ainda como pode ser? É uma situação curiosa, porque a reforma tributária ela vem para facilitar, né? Então ela está vindo para facilitar a vida das empresas, principalmente, né? Diminuir o custo Brasil, né? Nós temos um sistema tributário hoje com muitas normas, a gente estava até conversando agora há pouco, só hoje mais de 20 normas foram publicadas. Hoje. Né? Ontem já foram também 20, se eu não me recordo muito bem. No mês de maio, mais de 250. Então, é claro que não são normas que atingem a todos, mas a gente tem que ficar ali de olho e controlando, né? Então ele veio para simplificar, ele veio com uma ideia inicialmente de ter o IVA, que nós já temos em outros países, né? Que é o Imposto de Valor Agregado, né? Quem já teve a oportunidade aí de ir para o exterior, normalmente ele faz alguma aquisição, alguma compra, o próprio ticket tem o valor da aquisição e o IVA, que é o tax, que a gente fala. E é bem simples, é simples assim mesmo. Você compra algo de $100, ele vai colocar um tax lá. Se o tax for 7%, é 107. Se for 10%, é 110, né? E assim por diante. E aqui nós começamos com essa ideia e já não a temos mais, porque não vai ser mais só o IVA, vão ser dois, que é o IBS e a CBS. Então a gente já dividiu, né? Então a gente começa aí criando algumas situações, muitas vezes pela própria particularidade do Brasil, né, que é um país continental. Porque o Brasil, a reforma que veio aí, ela não veio pensando no consumidor, no pagador de impostos, ela veio pensando nos gastos governamentais, ou seja, nós precisamos arrecadar isso. Agora, se vocês dão conta de pagar isso de imposto, o problema é de vocês. Nós vivemos isso há muitos anos. É uma lógica invertida, né? Nós vivemos isso há muitos anos, né, Cassim? Nós vivemos uma estrutura tributária onde se preocupa com o quanto que eu vou arrecadar, não se preocupa com o quanto que eu vou gastar, né? E aí quando você tem essa preocupação com o quanto que eu vou arrecadar, o céu é o limite. Nós temos hoje no Brasil uma tributação para alguns segmentos empresariais, né? Que superam a 50%. Então, às vezes, é curioso, às vezes a gente critica muito sem saber, né? Nós criticamos muito o sistema financeiro. Determinada instituição financeira teve um lucro bilionário e etc, né? E a gente pensa que aquele dinheiro ali fica só com os acionistas. Não, o governo é um sócio das instituições financeiras que capta em torno de 50% do resultado final.
Tudo isso? Exatamente, tudo isso. Então, o que acontece quanto maior, por essa lógica, quanto maior o lucro de uma instituição financeira, melhor é para o sistema tributário, não tributário, melhor é para o governo que é um sócio, porque o governo acaba sendo um sócio de todos nós, né? Aí está a explicação por que você pega o extrato de um cartão de crédito, juro anual de 600% se você deixar de pagar exatamente. E não só isso, a gente precisa ter um cuidado e analisar as questões sem um viés sentimental, um viés lógico, né? Uhum. Então nós pegamos hoje o sistema tributário, onde eu tenho um sócio que é o governo. Ele participa da minha receita, mas ele não participa dos meus riscos. Os riscos são meus. Se eu tiver problema, o problema é meu. As ações que eu tenho são ações minhas. Hoje nós estamos vivendo um momento no Brasil muito difícil. Muitas indústrias, foi inclusive notícia hoje no Valor Econômico, que desde janeiro nós tivemos mais de 40% de pedidos de recuperação judicial de empresas, né? E a grande maioria indústrias. E curiosamente, o tributo é um crédito na recuperação judicial que a gente chama de crédito extraconcursal. O que é extraconcursal? Ele não se submete ao plano de recuperação. O governo garante o dele. Exatamente. É o governo dizendo assim, entendo que você está com dificuldade financeira, está tudo certo, vai negociar com seus credores, mas minha conta aqui a gente conversa aqui de lado, na sala do lado. Vamos conversar na sala do lado, entendeu? É assim. Exatamente assim. E perdura com os movimentos de constrição patrimonial, bloqueios de conta, nada impede. E assusta, mas é exatamente assim. Então você pega, por exemplo, no sistema tributário hoje, a determinada empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Vamos criar algumas fantasias aqui, números fantasiosos que não representam a realidade. Determinada empresa entrou com um pedido de recuperação judicial e ela tem lá R$200 mil na conta e tem uma execução fiscal. Execução fiscal, o juiz vai lá, determina o bloqueio, saca os 200 mil e os outros credores que se lascam. Porque o crédito tributário é extraconcursal. Ou seja, o governo está acabando quebrando a minha empresa. Ele é na verdade, é até um credor privilegiado. Totalmente. Totalmente. Isso aqui é um outro absurdo também que nos assusta bastante. Você pega aí empresas que estão em recuperação judicial e quando ela entra no processo de recuperação judicial, ela tem, a depender do plano que é aprovado, ela tem um benefício, né? Então ela deve um valor X e muitas vezes ela consegue um desconto. A depender da forma de tributação da empresa, eu tenho que pagar tributo sobre aquele desconto que eu tive. Eu já estou em dificuldade, estou ganhando um desconto para pagar o credor e tenho que pagar tributação, imposto de contribuição em cima do desconto que eu tive, que eu nem vou receber. O pagamento é cheio. Exatamente. E a gente está falando de empresas, nós estamos falando de empresas, mas nós estamos aqui hoje nós estamos hoje na reta final aí, 10 dias, né, por imposto de renda, O imposto de renda das pessoas físicas. Então, você quer absurdo maior do que o meu valor de dedução com educação por ano, por dependente, ele pouco mais de R$3 mil por ano. Não é nem mensalidade. Não é mensalidade, pelo amor de Deus. E não é escola top, não. Claro que não. Qualquer escola aí você vai gastar R$1.000 por mês, dá 12 mil por ano. Entende? Então, assim, você pode deduzir educação, mas até tantos reais. Não é razoável, né? Então, você pega inclusive nós, né, pessoas físicas, somos aí massacrados também com a carga tributária, sem dúvida nenhuma. Porque a carga tributária, ela serve para pagar, inclusive, a educação pública. Sim, inclusive a educação pública, exatamente. Serve para pagar a saúde pública. Exatamente. Mas você tem um plano de saúde, pelo menos boa parte da população tem um plano de saúde, tem o filho matriculado, a filha matriculado numa escola particular, né? Exato. Quer dizer, não usa aquela rede, deixa espaço para quem não pode pagar. Exatamente. Porque se todo mundo fosse para a rede pública, todos os alunos, não teria escola pública para abrigar tanta gente. E ainda que tivesse, né? Hoje a gente sabe que a gente acaba não enviando pelo nível de qualidade dessas escolas, né? Que a gente sabe que
que os professores, os professores da rede pública, seja municipal, seja estadual, apesar da imensa boa vontade que eles têm em trabalhar, a gente sabe que o que é oferecido para que eles exerçam o ofício deles não é equivalente ao que acontece numa instituição particular. Cássio, já que você está tocando em receita, em imposto de renda, uma coisa que sempre me chamou a atenção é que o governo, a gente falava agora que ele é o sócio privilegiado, ele já faz desconto sem saber se aquele desconto que ele está fazendo sobre a renda do pagador de impostos, se é uma renda justa ou não. Tanto é que ele faz agora um acerto a cada ano para saber se ele tem que pagar uma diferença ou receber uma diferença. Isso é o que a gente chama do imposto de renda retido na fonte, né? Então, periodicamente aí alguns recebimentos, seja de pessoas físicas ou sejam também de pessoas jurídicas, é algo que a gente chama da retenção tributária. Então eu vou pagar, se eu tenho um funcionário, eu vou pagar aquele funcionário o salário dele e eu preciso fazer a retenção do imposto de renda dele e passar para o governo essa retenção, e eu faço ela pelo valor cheio. Então o funcionário ele passa de janeiro a dezembro tendo uma fatia que é capturada daquilo que ele recebe, e quando chega em dezembro ele presta contas por intermédio da declaração do imposto de renda, que é quando ele consegue fazer a conta. Olha, durante o ano eu tive tanto de remuneração e dessa remuneração que eu tive dá um valor X de imposto de renda, né? E já houve a retenção de tanto. Se essa retenção foi maior, há o que a gente chama de restituição. Se essa retenção foi menor, ele precisa fazer aí um complemento. Esse ano tem uma novidade que é a declaração pré-preenchida, né? Não sei se facilitou, se piorou, se evita fraude, se facilita para o declarante. A declaração pré-preenchida, ela é um instrumento interessante. Ela com certeza, em alguns anos, ela vai acabar se tornando talvez até a única forma de se declarar um imposto de renda. Por quê? As empresas, elas passam informações para o fisco durante todo o ano. Não só empresas. Os cartórios também, nas operações imobiliárias, repassam. As imobiliárias também repassam informações de pagamento de aluguel. Enfim, há uma série de empresas que repassam informações durante todo o ano para o governo em relação às pessoas físicas. O governo pega essas informações, identifica dessas informações quais que se sujeitam à apuração do imposto e já entrega para o cidadão uma declaração do imposto de renda dele pré-preenchida. Então ela já informa, olha, determinada empresa te pagou durante o ano tantos reais e reteve tantos reais. O banco já me informou que você tinha tanto na sua instituição financeira e você teve tanto de rendimento. Então ele já recebe muitas informações. Basta hoje que o contribuinte faça uma conferência dessas informações, identificando se de fato elas representam a realidade, porque podem haver erros, né? E também que ele complemente aquelas informações que são inexistentes, que até então não tem. Aí ele pega e transmite a declaração de imposto de renda. Então, ela é um instrumento interessante, principalmente para cruzamento de informações. Aquele que quer fazer a declaração sem utilizar a pré-preenchida, né? Para evitar que de forma inadvertida ele deixe alguma informação fora ou algo assim. O Brasil tem algumas características interessantes de todos os aspectos, não só no aspecto tributário, mas no tributário também. Nós somos os criadores do cheque pré-datado, né? Não existe em outro lugar, cheque pré-datado. Assim somos também o criador daquilo, com recibo ou sem recibo. Com nota ou sem nota. Vou perder a garantia? Vou, então quero nota. Ou então, não, mas prestador de serviço médico, não dá o recibo, porque o preço, não, com o recibo, aí o sujeito que pagou por aquele serviço não tem como fazer a dedução por aquele serviço que ele teria direito. Exatamente, isso aí acontece muito, você até utilizou agora o termo médico, né? Isso acontece muito no ambiente da medicina, né? Porque se eu vou receber o valor se eu médico vou receber o valor sem recibo, em tese ele está dizendo que não vai declarar, né?
Só que, por outro lado, como você bem falou, aquele que está fazendo o pagamento não vai conseguir fazer a dedução do imposto de renda dele. Então, acaba tendo essa dificuldade. E tem uma crença também do prestador de serviço médico que, porque ele está recebendo o recurso, ele não precisa declarar. Isso não é verdade. Ninguém recebe mais hoje em espécie, né? Recebe em Pix, recebe em transferência. Então você acaba tendo uma movimentação financeira. Hoje, no Brasil, nós temos a figura do sigilo bancário. O sigilo bancário, ele não se opera integralmente, né? Integralmente em que sentido? Para efeito do sigilo bancário, o banco não informa para a Receita Federal aonde que você gastou os seus recursos, né? Então ele não entra naquele grau de especificidade do gasto ou do recebimento. Isso seria uma quebra do sigilo. Mas nós já temos hoje, as instituições financeiras são obrigadas a apresentar para a Receita Federal a declaração de informações financeiras. E o que vai nessa declaração de informações financeiras? Ela informa assim, o Cássio, durante esse mês, ele recebeu tantos reais em TED. Ele emitiu tantos TED. Ele pagou tantos reais de cartão de crédito. As operadoras de cartão de crédito passam a Decred e falam, olha, a fatura do Cássio esse mês foi 10 mil, mês seguinte foi 12. Então, a Receita acaba tendo a informação global. E aí você entra naquilo que a gente chama de malha fina, né? Eu estou durante todo o ano informando, a operadora de cartão de crédito está todo ano informando que o Cássio paga 10, 15 mil de cartão por mês, 10, 15 mil. Chegou no final do ano, olha, o Cássio pagou esse ano aqui 150 mil de cartão de crédito. E o Cássio vai lá e declara que recebe 40 mil no ano. Cadê a receita? Exatamente. Né? Então, assim, há sim uma margem aí porque a movimentação financeira não quer dizer necessariamente que é a entrada de recursos, né? Há uma margem até razoável que a Receita não se preocupa, mas há discrepâncias aí que são aquelas pessoas, acontece com frequência, a gente utilizar cartão de familiar, né, o familiar emprestar o cartão para você fazer uma compra. Há algum problema nisso? Problema nenhum. Nenhum problema. A Receita hoje, a Receita Federal, a Receita Estadual aqui, o Estado de Goiás também está assim, o objetivo deles não é arrecadar a qualquer custo no sentido de quero te pegar porque eu vou te multar. Não, ele quer arrecadar. Então hoje nós temos, não é que ele quer arrecadar, ele quer arrecadar o que é correto. Né? Então você pega, por exemplo, tanto a Receita Federal quanto os estados hoje, ele tem os programas e as plataformas de autorregularização. Ele te chama primeiro para explicar. Fala assim, Cássio, eu estava analisando suas informações aqui e eu vi que você informou que ano passado você teve uma receita de 40 mil, mas você pagou aqui 200 mil reais de cartão. Dá uma olhada aí. Se tiver alguma coisa errada, retifique e corrige. Se tiver tudo certo, fica tranquilo. Não quer dizer que eu vou atrás de você. Mas se eu for, eu preciso que você me explique. E não há problema algum. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. Aí me chama lá e fala, não, rapaz, isso aqui é o seguinte. Meu irmão fez uma aquisição de um veículo aí, pediu para me pagar 12 parcelas no cartão, eu emprestei meu cartão. E ele pagou, e ele tem renda. Acabou, tá resolvido. Está resolvido, está explicado. A gente falou hoje que a pessoa paga 27,5% de imposto, né? Mas na verdade isso é muito mais, porque você tem aquilo que já sai quando você recebe o seu salário, os seus vencimentos. Mas quando você compra arroz, você paga lá 20% daquele preço. Aí você compra um serviço, você paga mais 30% sobre aquele serviço. Energia vai para 31%, exatamente. Combustível vai para 32%. Quer dizer, então o do dinheiro, na verdade, além daquele volume que já é tributado, você tem essas tributações em toda a cadeia de operações financeiras de compra e venda, né? Sim, é um sistema tributário que ele foi desenvolvido para ocorrer em cascata, né? Então, você utilizou um exemplo aí que atinge a todos nós, a energia elétrica, né? Alguns estados 27, outros 29, outros acima de 30. Então, se você observar, se eu tenho uma conta de energia elétrica de R$200, né? Se eu estou pagando 30% de tributação, ela está 260. Então, observa, dos 260 que eu estou pagando, e a conta não é nem essa, cara.
Porque conta não é imposto essa. é por dentro que é calculado, né? Exatamente, ele é por Essa é dentro, uma é outra loucura matemática, brasileira, você exatamente. pagar imposto por dentro, ou seja, Você tem que fazer a conta inversa. Exatamente. Em cima do imposto. Você tem que fazer a conta inversa, né? Porque é 30% sobre o preço que o consumidor vai pagar. Eu tenho um exemplo que eu utilizo muito quando eu vou dar aula, que ele fica muito claro. Se você pega eu compro aqui um celular seu, você pega esse celular seu e fala, Cássio, vou te vender o celular por R$1.000. Aí eu faço uma conta na minha cabeça, pô, bacana, R$1.000, eu vou pagar 10% de imposto, vou vender ele por 1.100, tá ótimo. Não quero ganhar nada não, só vou ajudar aqui o Cassinho e tal, e compro seu celular por 1.000 e vendo pro lado por 1.100 e fico feliz da vida. Só que os 10% de imposto sobre 1.100 dá 111, dá 110. Então, na verdade, eu paguei 1.000, recebi 1.100, tirei 110 e fiquei com 990. Essa que é a conta por dentro. Então, a conta certa é eu pegar o celular que vale 1.000 e fazer a conta inversa. Eu teria que vender ele por 1.111,11, que quando eu multiplicar por 10%, que é o que você acabou de falar. Então, como o sistema tributário brasileiro, ele é em cascata, né? Eu tenho tributo um atrás do outro. Eu tenho energia que eu recebo do meu empregador, pago imposto de renda, já me sobra um pouco. Esse pouco que me sobra, porque uma fatia do imposto de renda ficou para a União, eu vou pagar minha energia, ali já tem uma fatia que fica para o Estado. Aí, como você bem disse, eu vou comprar arroz, tem uma fatia ali, eu vou comprar feijão, tem ali óleo, café. É muito, mas muito mais do que 40%. É porque se o sujeito tiver R$5.000, já saiu a parte do imposto dele, e ele começar a comprar tudo, e se ele puder somar, se ele tiver a pachorra de fazer cálculo, cada coisa que ele comprar, ele vê, colocar numa conta do lado, numa coluna do lado, o quanto ele pagou de imposto por aquele bem que ele comprou, pelo serviço que ele utilizou, ele vai ver que do dinheiro que sobrou para ele, a parte de imposto é muito maior. Muito, é bastante. E mais ainda, o que sobra para ele ainda vai pegar boa parte daquilo para pagar serviços que ele já deveria ter decorrendo do imposto que ele pagou. É o plano de saúde, a mensalidade do plano de saúde. É o veículo que ele compra, que ele vai pagar a prestação, porque o transporte público ele não está sentindo que é deficitário. Sistema de segurança onde ele mora, ele monta um sistema de segurança particular. Exatamente, tem que pagar lá o monitoramento. Ele vai resolver morar num condomínio, e o condomínio tem um sistema de segurança que aumenta aí o ticket do valor do condomínio. Então, assim, é um sistema que sobrecarrega. E o mais curioso é que essa é uma discussão. O Cassim, você como jornalista, eu não vou falar que você está cansado, mas com certeza você não consegue contar quantas vezes você escutou falar da carga tributária que nós recebemos aí ao longo de toda a sua vida profissional. O que eu estou querendo dizer, é um assunto que a gente discute tanto, mas a gente não resolve. E quando a gente olha para o lado, a gente vê que a solução é simples. O que eu estou falando olhar para o lado? Nós estamos olhando aí o caso da Argentina, sem entrar em convicções políticas, não estamos falando de convicção política. Nós temos o caso da Argentina aí, que estava com inflação monstruosa. Entrou um governo preocupado com a austeridade, preocupado também com a questão tributária, e que está fazendo uma revolução total. Utilizando o quê? Utilizando premissas básicas de economia. Quem produz é quem emprega. Não é eu querer arrecadar mais. Eu querer arrecadar mais não vai dar o reflexo que eu quero. Eu vou sobrecarregar mais ainda o empregador, pôr a mão pesada do Estado sobre o empregador que não vai conseguir gerar emprego. E aí quando ele não consegue gerar um emprego, é uma linha de raciocínio tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa. Você pega uma empresa que tenha 1.500 funcionários, que esteja aí com a sua folha em dias, né? Em torno de 40% do que ele paga da folha são encargos.
absurdo, é absurdo. Paga muito para contratar. É absurdo. Ele paga encargos, ele paga 25,88% de encargos previdenciários, que é 20% de previdência, 5,88% dos terceiros. Então, só na largada, eu estou falando de 25,88%. Aí, quando você pega todos aqueles adicionais, penduricários, aquela coisa toda, um funcionário, né, para ele, sai por 2. Ah, mas o funcionário tem direito. Sim, ele tem direito, certamente. Mas ele está me valendo 2 funcionários. Aí daqui um pouco eu tenho uma empresa que está abrindo mão de querer contratar, está tendo que dispensar. Quando dispensa, ou quando eventualmente vai pagar uma remuneração um pouco abaixo, porque não tem o recurso, vai recair sobre quem? Vai recair sobre o governo. Porque nós temos uma questão social também. A pessoa fica sem emprego, não é simples assim, você fica sem emprego, você é incompetente, o negócio não é bagunçado desse jeito. A pessoa precisa ter uma assistência, né, de fato, a gente sabe, nós como pais aí, provedores de família, a gente sabe que dói ficar sem emprego, é assustador. Então, um auxílio é importante, e quem paga essa conta? É o Estado. E aí, quando é o Estado, é quem? É a empresa que foi sucateada. Você falou do exemplo que a Argentina está dando, pelo menos para nós aqui, não é nem questão também ideológica, mas é visão econômica, visão de sociedade totalmente diferente. Lá ele fez privatização, aqui pegando um exemplo, os Correios estavam preparados para ser privatizados no governo anterior. Chegou, ao último ano teve um lucro, teve uma receita, um superávit de mais de 2 bilhões de reais, foi entregue para ser privatizado, porque o Brasil não faz mais sentido um governo ter uma empresa que distribui carta, encomenda, não sei o quê. Isso é a atribuição de atividade particular, privada, né? Mercado Livre já faz isso com muita competência, quando a gente fala de carta, né? A hora que vai chegar o seu Exatamente, você acompanha no celular. E Correio hoje não tem nem prazo mais. A SEDEX já não adianta. Então, hoje o Correio está em estado de insolvência. Faz 2 anos que esse novo governo entrou, não vai privatizar, falou que não vai privatizar. Como ele é uma empresa 100% estatal, quando dá prejuízo, quem paga é o governo. Plano de saúde dos funcionários, quem paga é o governo, administrado pelos servidores, mas quem paga é o governo. Então, se o governo não pagou, o funcionário não tem assistência no plano de saúde dele. Sim. Então, quem vai fazer o Correio, a empresa de Correios e Telégrafos, ser regularizada é o dinheiro público, é o dinheiro que poderia estar sendo destinado a outras atividades. Só para mostrar as visões diferentes de formas de governo, de ideologia de mercado. Isso. Eu sou contador por formação, né? E a contabilidade, ela é uma ciência, quando a gente faz a faculdade, as ciências contábeis, a contabilidade ela é uma ciência que traz alguns pontos muito interessantes assim, para efeito de visualização dessa questão de mercado. Quando você pega uma empresa, uma pessoa jurídica, né, a gente tem um engano muito ruim quando a gente enxerga ali, a empresa deu X de lucro, né? E por vezes a gente imagina que aquele lucro, ótimo, eu vou distribuir esse lucro todo para os sócios, né? Quando você faz isso, e faz isso de forma constante, você está trilhando o caminho do fechamento da sua empresa. Por quê? Porque a gente sabe que tudo, para que ele, no mínimo, permaneça de pé, eu preciso ter um reinvestimento na atividade dele. Então a atividade é lucrativa, me sobrou um resultado, o que eu pego aquele resultado? Eu pego aquele resultado e vou reinvestir. A gente está falando dos Correios, quando a gente olha as demonstrações financeiras dos Correios dos últimos anos, você tem um grau de investimento que é mínimo. Então como que uma empresa, né, vai sobreviver em um mercado onde ela tem uma iniciativa privada que já atua fantasticamente bem, reinveste, dá lucro, não vai conseguir concorrer, não vai conseguir. E principalmente não vai conseguir por quê? Porque a fonte de receita do governo são os impostos, mas também o resultado das empresas. Então, como ele é o majoritário ou como ele é o dono único daquela pessoa jurídica,
sobrou recurso ali, ele pega. Então é natural. E aí é o que eu conversei um pouco antes. São alguns raciocínios básicos, muito simples, sem muita dificuldade. Só que a gente insiste em perdurar, não modificar, perdurar. Poxa, eu me lembro, sou ainda dessa época aqui em Goiás, da Telegoiás. Eu desci ali na rua 3. 3 com a... na 3 com a 7, né? Ali logo depois da Goiás. Tinha lá a Telegoiás, tá? A geração nova não sabe o que é um serviço de telefonia oferecido pelo poder público. Ela sabe o que é da iniciativa privada. Nós sabemos a diferença. Então, fazendo até algum exercício, porque a gente não sabe se de repente poderia ser diferente. Mas será que se fosse hoje um sistema de telefonia público, a gente teria o acesso que nós temos hoje? Né? Nós não temos mais nem telefone fixo em casa. Nós não temos telefone fixo, nós temos celular. Na verdade, cada um de nós tem um computador na mão. É verdade, né? E isso vem do quê? Isso vem, não é aqui fazendo uma comparação entre empresa pública e empresa privada, não é isso. É fazendo a seguinte comparação. Empresas que investem e reinvestem para crescer e ganhar mais dinheiro. E empresas que não investem, não reinvestem, elas não vão crescer e não vão ganhar mais dinheiro. Os Correios é o caso típico disso. Eu lembro dessa época, inclusive quando eu tinha que fazer interurbano para falar com o meu povo lá em Barretos, eu ia para lá, falava com a moça, ficava sentado e ela fazia a ligação. Então a gente ficava lá. Tinha que marcar o dia que eu ia ligar para que o pessoal de lá também ficasse esperando. Uhum. Olha a maluquice que era. Quem viveu aquela época achava que aquilo era normal quando você conseguia, inclusive, falar. Que bom conseguir falar. Mas se você comparar quem não viveu aquela época, para saber a facilidade que é hoje você ter um celular na mão e falar a hora que quiser para qualquer lugar do mundo, não consegue imaginar como é que é algumas atividades econômicas na mão de governo. Porque o governo ele não tem essa preocupação da eficiência. Não. Ele tem a preocupação de quanto mais eu arrecado, mais gente eu vou colocar aqui para me ajudar a fazer outras campanhas. É péssimo para nós, consumidores, para nós que somos o dono do país. Nós temos, falando em país, falando em economia mundial, nós temos agora uma questão que mexeu com o mundo. O governo norte-americano resolveu dar um freio de arrumação nos incentivos, nos benefícios, na forma como ele relacionava com os outros países na área comercial, principalmente com a China. Sim. A China ela foi sempre um país, hoje um país moderno, um país absolutamente avançado em tecnologia, mas não foi assim sempre. Ela nunca pagou tecnologia, nunca pagou direito de propriedade intelectual, ela copiou, aperfeiçoou e mandou pelo mundo, preço baixo, mão de obra muito barata. E aí o produto chega muito barato porque ela manda muito barato para outros países, mas o freio de arrumação que ele fez para poder atingir a China, atingiu o mundo. Uhum. O Brasil vai ser, de alguma forma, ou está sendo, de alguma forma, atingido também no seu comércio exterior? Bom, os movimentos que o governo norte-americano se dispôs a fazer e de fato fez, né? Foram bem arrojados, agressivos, mas não foram sem propósito. Hoje a conversa dele com a China já é uma conversa que já está num grau mais amistoso, né? A gente acredita aí que todo esse movimento que ele fez talvez tenha algum pano de fundo de trazer à mesa para rediscutir de repente alguns contratos que eventualmente já pudessem ter sido feitos pelo governo anterior, que era um governo de oposição, e aí quando você tem um contrato que já está celebrado, você precisa cumprir, né? Então, assim, há questões que a gente talvez até não saiba e não vai saber. A situação com a China já está se resolvendo, mas, sem sombra de dúvida, abriu especialmente para o governo chinês uma preocupação. Ele pode até ter demonstrado uma força, como de fato eles têm uma economia muito forte, né? Mas abriu uma preocupação de uma dependência com o governo norte-americano, especificamente aí na parte da agricultura, né? E isso, sem sombra de dúvida, não só vai beneficiar, como beneficiou o Brasil. O governo chinês fez aquisições muito importantes já para 2026 e 2027 da soja brasileira.
Então já preocupado com um eventual problema futuro que possa dar, e para ele não vai mudar nada. Então isso aí de fato acaba ajudando o Brasil, especificamente na exportação das commodities, né? Mas também, por outro lado, não foi o caso. Não foi o caso porque não houve uma barreira comercial, né, em relação à China. Houve um aumento tarifário. Qual que é a diferença disso? Quando o governo norte-americano institui uma barreira comercial com um determinado país, às vezes a gente não sabe como que funciona. Às vezes a gente vê assim, mas por que Cuba sofre tanto se a barreira comercial é só com os Estados Unidos? Não é só com os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos impõem uma barreira comercial com Cuba, qualquer outro país que negocie com eles não negocia com os Estados Unidos. Então, se o Brasil negocia com Cuba, ele para de negociar com os Estados Unidos, porque há uma barreira entre Estados Unidos e Cuba. Então essa é uma diferença entre uma barreira tarifária, onde eu aumento as tarifas, né, e no caso a barreira comercial. Então a situação lá já tá melhorando, mas para o Brasil as commodities, né, há sim um crescimento, apesar que estamos agora com um problema recente aí a gripe aviária, né, que suspendeu a exportação de aves em algumas regiões do Brasil. Isso, eu estava lendo. A China é o grande comprador. Exatamente, né? Eu estava lendo aí que é um problema que demora em torno de 28 a 30 dias para resolver. É um tempo. Tem produtor rural aí que. Aquele chamado vazio sanitário que não pode produzir frango outra vez no mesmo lugar. E eu li aí que existem produtores que dizimou tudo, né, a produção inteira, né? A grande vantagem do mundo é que ele é cíclico, né? Às vezes tem um problema lá, esse daqui se dá bem, daí a pouco tem um problema aqui, aquele outro se dá bem, né? Quer dizer, o mundo vai girando no seu mercado, né? A vantagem é essa também, né? E curioso, né, o Cassim, é bíblico também, né? É bíblico. Quando você pega lá tem um versículo lá em Provérbios que Salomão fala assim pra gente aprender com as formiguinhas, né? Você não aprende com a formiguinha que no verão ela corre atrás do que tem que correr para no inverno ela guardar, né? Uhum. O movimento da economia é assim, né? A construção civil está muito bom. Em Goiânia está fantástico. Não há dúvida que vai ficar ruim em algum momento. É normal. Vai ficar ruim o tempo todo? Não vai ficar ruim o tempo todo. Vai subir de novo. E quem ganha dinheiro? Quem consegue trabalhar, né? Tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Os momentos ruins são momentos para ganhar dinheiro também, são momentos de oportunidade, né? Talvez até mais do que quando o movimento está muito bom. Então é normal. A economia, sim, ela é cíclica, como você falou. O Brasil, nós conversamos agora há pouco a respeito dessa carga tributária, da mudança que houve, do ano que vem começar a ser aplicado de fato a reforma. Esse ano tem algumas questões que ainda não foram, algumas normas que não foram sequer aprovadas ainda para que a reforma entre em vigor em 2026. Com essas demoras, com essa lentidão do legislativo ou de órgãos técnicos que fazem essas normativas, você acha que entra mesmo de 2026 a parte que está programada para entrar em execução da reforma tributária? A reforma tributária avançou bastante, né? Do ano passado para cá ela avançou, foram mais de 20 anos tentando fazer uma reforma que fizesse sentido e ela avançou bastante. Nós já temos uma definição muito clara, prevista em lei complementar, de alguns aspectos temporais, que é 2027, o PIS e COFINS vai até 31 de dezembro de 2026, então a partir de 27 nós já não temos mais, PIS e COFINS são duas contribuições federais, a ICMS 2033, né? Nascendo aí o IBS e o CBS, né? Mas então, vai ter um período a partir de 2026 ou 2027? A partir do ano que vem já vai ter transição. Conviver. Sim. Quer dizer, aí é que entra a loucura dessa mania brasileira de dar jeitinho. Que você vai ter dois sistemas tributários convivendo. Para vocês, eu fico preocupado porque para nós vai ser difícil, mas para vocês que são contabilistas, técnicos dessa área, aí deve ser muito complicado você trabalhar com dois sistemas tributários. Vai ser uma a ideia é ter uma migração que os dois trabalhem juntos, diminuindo a alíquota do que hoje é vigente, colocando uma alíquota mínima para CBS e IBS, depois eu vou aumentando e diminuindo a outra até que ele rode, né?
vai ser um momento de muito desafio, principalmente quem trabalha com contabilidade, as empresas, mas talvez vai ser necessário. Por quê? Porque às vezes você virar a chave e mudar de uma vez pode causar um impacto que, talvez não para as empresas, mas principalmente para o governo, causar alguns impactos importantes. Porque a reforma tributária, para você ter uma ideia, nós estamos com um sistema que vai vir agora, que não é o vigente hoje. Hoje, quando você pega alguns tributos, eles são o que a gente chama de não cumulativos. Então, nós temos débitos e créditos. Então, o ICMS é um deles. Você vende determinado produto, você debita. Você compra o produto, você credita. Então, você faz um débito e crédito e tem um delta, paga uma diferença. Esse crédito que você pega na entrada, ele não está vinculado a quem te vendeu pagar o imposto. Ele só precisa emitir a nota. Ele emitiu a nota, você já tem o crédito. Não importa se ele pagou o imposto ou não. O novo sistema, esse crédito já é vinculado a ele pagar. Então, nós vamos ter uma comunicação muito importante com as instituições financeiras, porque eu, como empresa compradora de determinado produto, só vou poder utilizar o crédito se quem me vendeu tiver feito o pagamento. Se não tiver, eu não vou ter. Então, assim, existem algumas questões técnicas nesse meio todo que torna essa convivência dos dois sistemas tributários importante, né? Agora vai ser um momento desafiador, né? Sobre o que você conversou de será que de fato vai sair? Esse ano nós temos aí alguns eventos que surgiram no Brasil. Nós temos o mais recente agora do INSS, que com certeza vai perdurar durante mais algum tempo, vai bagunçar um pouco o cenário político, pode atrapalhar algumas agendas, né? Pode ser utilizado, não era para ser, mas pode ser utilizado inclusive pelos deputados e pelos senadores como moeda de troca. Como moeda de troca. Exatamente. Então, vamos resolver isso aqui. O que não é, quando a gente fala dessas moedas de troca, o que não é de tudo, não é errado, porque política é isso, né? Ciência é política, isso é política, né? E a gente tem que ter uma consciência também que a sociedade ela não evolui se não houver essas trocas. Essa troca tem que haver, né? Por quê? Porque, ao bem da verdade, numa sociedade nós temos aí pessoas que pensam diferentes. Então, eu tenho um determinado tema que eu penso diferente de você, Cassim, você tem algum tema que você pensa diferente de mim. Então, ou nós dois vamos voltar aqui para o tempo das cavernas, um vai matar o outro e acabou a humanidade, porque eu penso do meu jeito, você pensa do seu, ou nós vamos abrir concessões. Eu não concordo com você nisso não, mas se você me permitir isso, eu dou ok para isso seu. E aí a gente vai crescendo. Isso né? Às vezes a população pode ser que ela enxergue algumas concessões, multas, como algo errado. Não é errado não, né? É claro que existem concessões e trocas que são imorais. Sem dúvida nenhuma, a gente não está falando delas. Mas é o sistema político, faz parte do jogo. Durante muito tempo a gente dizia que era preciso que no preço pago pelo consumidor ele soubesse quanto de imposto ele está pagando ali. Isso já vigora hoje. Você vai no supermercado, tem o preço lá, a bolacha, R$5. Mas ela está lá R$5. Porque naqueles R$5 já tem embaixo lá uma parte dizendo assim, desse produto aqui, R$2 é imposto. Mas fica tão embolado que o sujeito paga 5. Isso. Tem países que você chega, quanto é? É R$4 a bolacha. Então você vai no caixa, não é 4, é 6. Isso. Aí o choque é maior, mas isso é imposto. Isso. Porque quando eu tomo um choque que R$2 eu estou dando para um governo que não fez aquilo que eu queria que ele fizesse, o choque é maior. Mas se eu vou no caixa R$5, porque está embutido tudo ali, misturado, o sujeito não sente que está pagando muito imposto. Exatamente. E é exatamente como você falou agora que acontece fora do Brasil. É exatamente dessa forma. Você vai na gôndola, você vai comprar, eu tive experiência agora no início do ano, fui comprar um computador para o meu filho fora do Brasil. E o preço eu fui comprar um notebook e o preço lá posto em cima, eu já sabia que não era o preço que eu ia pagar. Então, esse aqui é o preço, ok. Mas eu já tenho que na minha cabeça fazer a conta, mas peraí, esse é o preço, será que eu vou ter? Aí você adiciona, né, e tal. Então, esse impacto, ele é efetivo. E no Brasil isso não acontece, porque no Brasil a norma determina que precisa ficar destacado no documento fiscal
o total dos impostos daquele documento. Mas ninguém lê. Ninguém sai do supermercado e faz uma compra e pega o cupom fiscal e vai ver o que está acontecendo. Ninguém pega uma nota e vai ver o que está acontecendo. Então isso de fato não acontece. O impacto maior seria sim, se a gente tivesse um preço e na hora de fazer o pagamento, a gente tivesse ali aquele incremento do valor. Só para você ter só para uma curiosidade. Eu posso estar enganado em relação ao país, mas é quase certo que realmente foi lá. Quando você pega a Suíça, houve um plebiscito na Suíça, é onde o governo perguntou para a população se ela queria que houvesse uma redução tributária. E o resultado do plebiscito foi que eles não queriam que houvesse uma redução. Não reduz, está tudo certo. E a gente pensa que a carga tributária é pequena, né? E lá são 47% do PIB. Ou seja, de cada um que eu ganho, 47 fica para o governo. Só que a estrutura de serviço público não tem nada a ver com a que nós temos aqui. Por que é importante a gente fazer esse comentário para quem nos escuta? A carga tributária do Brasil, quando você analisa ela por ela não é alta. Ela não é alta. Se eu falasse para você hoje, o Cassim, veja só, de cada R$1 que você ganhar, você vai tirar na largada 40%. O PIB, a carga tributária no Brasil fica entre 38% e 40% do PIB. Você vai tirar 40% para o governo. Tá, Cássio, o que é mais? Só. Os outros 60% são seus. Ah, Cássio, então o salário mínimo são 1.500, né? Então você vai tirar 40%, 4 vezes 5, 20, R$600. Então você está querendo dizer que dos 1.500, estou arredondando o valor, claro, dos 1.500 eu vou passar R$600 para o governo e vou ficar com 900. Pensa uma pessoa escutando isso. Não é muito, não. Espera um pouquinho, deixa eu te explicar uma coisa. Transporte público, você não paga mais. Sistema público de saúde, pode ficar doente. Não quero que você fique. Mas se ficar, você está tranquilo. Segurança pública, não se preocupe em andar com o celular na mão, não. Pode andar. Não vão te roubar. Fique em paz. Rapaz, você pagaria os 40%. O problema é a falta de devolução de serviço. Exatamente. Né? A diferença é a devolução de serviço. Nós brasileiros, quando viajamos, né, e vamos para fora, nós voltamos, a depender do país que você for, com algumas verdades na cabeça. Vou viajar agora e vou passar um tempo na Itália, na Inglaterra, na Suíça. Tá, eu vou ter carro para quê? O trem está perto da minha casa, leva para onde eu quero, tudo limpinho, tudo organizado, estou seguro. Qual que é a preocupação minha de ter carro? Eu vou voltar do serviço mais tarde, às vezes eu vou ser assaltado. Não vai ser assaltado, não. Fica tranquilo. Não que não tenha crime. Crime existe em qualquer lugar, né? Sim. A gente está falando de uma perspectiva comparando a perspectiva brasileira. Então não é que a carga tributária no Brasil é alta. Não é alta. Ela tá bacana. É o retorno que é inexistente. Mas também nós temos o judiciário mais caro do mundo. Ele leva dos nossos bolsos 1,4% do PIB. Quer dizer, um negócio da receita. Então, é um negócio inimaginável. E você está falando de um dos poderes só, que é o judiciário. Faltam dois. A Constituição diz, olha, o salário máximo do país, a remuneração máxima do serviço público e um juiz do Supremo. Só a quantidade de penduricalhos que todo judiciário, Ministério Público, Polícia, Executivo, Câmara, Senado tem. É um negócio... Outro dia alguém estava bravo aí, lá na Câmara dos Deputados, reclamando porque um funcionário estava recebendo 1 milhão, naquele mês estava recebendo 1 milhão, quer dizer, muitas vezes acima daquilo que é o teto constitucional. Então, como é que o país pode dar esse tipo de remuneração se ele não tirar do bolso de quem trabalha e paga imposto? Eu vi uma matéria ontem, se não foi ontem, foi anteontem. Pois, é algo até curioso para a gente ler. Que o CNJ aprovou uma resolução, que você pega o magistrado hoje, e os magistrados que nos escutem aqui, que nos escutam aqui, não é uma crítica à magistratura e tampouco ao magistrado, né? Até porque eu tenho uma opinião, o Cassim, do Poder Judiciário, especificamente do juiz,
é algo muito pessoal. Quando a gente fala de uma remuneração de um juiz, e a gente pensa, poxa, um juiz de primeira instância aí vai estar ganhando seus 30 e poucos mil reais, a gente pensa assim, poxa, é muito dinheiro. É realmente muito dinheiro quando você analisa o contexto brasileiro, mas quando você analisa a responsabilidade que aquele magistrado tem nas costas, você vê que é um valor que não o remunera adequadamente. Por quê? O que eu estou querendo dizer antes de entrar no assunto? O magistrado ele tem o poder para dizer se o filho vai ficar com a mãe ou com o pai. Ele tem o poder para poder dizer se o filho vai ficar sem a mãe, sem o pai e vai para um lar adotivo. É uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, né? Ele tem aí a autonomia para condenar uma pessoa e colocar uma pessoa numa cadeia por alguns bons anos. Então é uma responsabilidade grande, mas não é importante eu fazer essa colocação para que a gente entenda que não é uma crítica ao magistrado em si. Mas ontem ou anteontem, parece-me que o CNJ aprovou uma resolução que funciona mais ou menos assim. O juiz hoje ele tem uma quantidade de férias por ano, né? E quando ele é responsável por mais de uma comarca, parece que ele acumula alguns dias a mais durante a semana. E aí surgiu uma outra questão também que se ele tiver a serviço, eu não me recordo bem, mas que ele vai ganhar mais 2 dias por semana, limitada a 8 por mês. Eu sei que quando fizer a conta, ele vai ter 200 e poucos dias, ele vai ter 200 e poucos dias de férias por ano. 200 e poucos dias de férias por ano, né? Então não tem como pagar essa conta. Por quê? Porque se eu vou jogar um processo na mão do judiciário para decidir, né? Cai na mão de determinado juiz. Ou eu vou ficar 200 e poucos dias por ano esperando ele decidir, isso não vai acontecer, porque eu preciso ter acesso à justiça, ou o Poder Judiciário, já vendo que há essa regra, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer concursos públicos e colocar mais magistrados ali, porque existe essa regra existe, então ele vai precisar colocar, para que tenha uma prestação jurisdicional adequada. O que incomoda nessas questões? O que incomoda é o seguinte. O judiciário, a grande maioria, não tem aí a carga horária, né? Então o juiz ele não é sujeito a uma carga horária de 8 horas. Ele não recebe hora extra, né? Ele não tem a carga horária. Ele é juiz por tempo integral, se a gente puder falar assim. Mas ele não trabalha por tempo integral. As 8 horas que ele está ali trabalhando, se ele for aquele cara assim, sabe aquele cara chato, rigoroso? Não, eu sou servidor público, sou chato, sou rigoroso, eu vou ser disciplinado, né? Igual aquela música do Legião Urbana que fala que disciplina é liberdade, né? Eu vou ser disciplinado, que é para quando eu não estiver trabalhando eu ter minha liberdade. Então eu vou chegar às 8, vou sair meio-dia, 1h13 eu estou de volta, vou fazer meus despachos, 18 eu estou indo embora, a justiça está fechada. Vou atender, fora disso, casos urgentes. Mandato de segurança, uma medida urgente que surgiu, que ele tem que decidir, né? Poxa, se eu sou juiz 8 horas, trabalhando, eu sou uma pessoa só. Se eu acumulo, vamos imaginar, eu acumulo aqui Goiânia e Aparecida, comarca de Goiânia e Aparecida. Eu não vou trabalhar 16 horas no dia. Eu vou continuar trabalhando 8. Uma parte vai ser para Goiânia, uma parte vai ser para Aparecida. Isso acontece com o juiz do interior. Às vezes ele está atendendo uma comarca do interior, no outro dia ele está em outra. Ué, qual que é o sentido de eu ter 2 dias a mais, ou 3, ou essa quantidade de dias a mais? Eu posso... Aumentou a hora, o dia dele vai continuar tendo 24 horas. Exato. Só. Ele não vai ter 2 dias, não vai ter 48 horas num dia. É uma forma de... Esses penduricalhos aí que saem do nosso bolso... É uma remuneração indireta. Forma de imposto que a gente paga, faz com que... fique parecendo que está tudo bem, né? Nós estamos remunerando um trabalho extra, quando na verdade o trabalho não é extra, porque não houve um tempo extra, exatamente. Não teve 48 e horas é uma remuneração indireta. É uma remuneração indireta, porque ou eu vou receber o dinheiro colocando na minha conta, ou eu vou ter uma redução da minha jornada. Os dois casos são remuneração. Só que um é uma remuneração indireta. Né? Bom, a questão tributária, que é o que sai do nosso bolso para pagar tudo isso daí, toda a farra que há no Brasil, que é um país muito rico, né? Muito cheio de privilégios e privilegiados, a massa que paga toda a farra, essa daí é sempre sofrida.
Nós poderíamos continuar conversando sobre impostos, sobre despesas públicas por muito tempo ainda, mas eu tenho que parar em algum momento e agradecer a sua presença aqui. Cássio Pimenta, que é um consultor tributário, ele é formado em contabilidade, é formado em direito, é também um especialista em fusões, gestões, essas coisas todas que lida com administração e grana. Foi um prazer ter você aqui comigo. Só eu que agradeço, e nós do Conselho Regional de Contabilidade agradecemos bastante a minha atuação aí na auditoria e na contabilidade, a essência do meu trabalho hoje. Nós estamos aqui sempre disponíveis, e é bom, bate-papo de economia, a gente acabou falando aqui de tributos, mas falando bastante também de economia, né? É uma conversa boa. Eu acho que, assim, a população ela tinha que, se ela compreendesse um pouco mais os reflexos da economia, talvez ela tomasse decisões mais assertivas no momento de votar, né? Não só aquela, né? Eu não sei, eu sempre falo a mesma eu sempre utilizo o mesmo exemplo, mas eu nunca me recordo quem falou que o povo quer pão e circo. Eu não me lembro quem falou isso, mas é alguém, algum filósofo por aí. O povo quer pão e circo, e continua sendo assim, né? Que pena, né? Que pena, ele continua querendo ter o quê? Nós tivemos eleições aí pautadas em você vai voltar a comprar, você vai voltar a comer, né? É o pão, você vai começar a se divertir, né? Fazer seu churrasquinho no final de semana, e enquanto a gente estiver pensando nisso, a gente já está pensando na gente. Só que a gente tem filho, né? O filho da gente vai ver a mesma coisa, depois vai ver a mesma coisa, então a gente começa a pensar mais no longo prazo. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção. Por favor, assista, compartilhe, comente, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.